Bom, eu estarei falando sobre o tema Explicando as Sola Escrituras. Então esta será a primeira mensagem que eu estarei gravando, depois estarei gravando a parte 2. Quando se refere sobre as Sola Escrituras, então se entende que nem tudo foi escrito na Bíblia de forma explícita. O que se compreende é que a Bíblia ela é a última instância nas decisões. Já na visão católica, então eles entendem que existem ensinamentos apostólicos que não foram escritos na Bíblia, mas foi revelado através de uma tradição. E sobre esse assunto eu estarei falando na próxima mensagem. Bom, quando se refere sobre as Sola Escrituras, existe um questionamento que é feito. Quem que veio primeiro, a Bíblia ou a Igreja? Como que se compreende? Primeiramente veio a palavra, que é o Cristo encarnado. Em segundo lugar, a Igreja. Em terceiro lugar, a Bíblia, com um cano reconhecido. Segundo a teologia, os primeiros escritos do Novo Testamento só foram surgir 20 anos depois da ascensão de Jesus, que foi a primeira de Tessalonicenses, lá no ano 52. Mas entendendo, esses escritos, eles remetem ao momento que os apóstolos estavam ensinando. Bom, Jesus pregava o Evangelho. Só que ele nunca escreveu uma linha do Novo Testamento. Já os apóstolos, eles também pregavam o Evangelho, mas eles não tinham um Novo Testamento nas mãos. E aonde que se encaixa uma Sola Escrituras? Tá, então vamos entender. Até mesmo existe um questionamento. Onde que está escrito na Bíblia a lista dos 27 livros do Novo Testamento? Por exemplo, o Novo Testamento, ele não começa no nascimento de Jesus, mas na sua morte. Porque Jesus, ele estava na transição do Antigo para o Novo Testamento. Bom, esse é um outro assunto, mas vamos lá. Jesus e os apóstolos, eles não se basearam numa Sola Escrituras para poder pregar o Evangelho. Então se entende que a Sola Escrituras é uma norma para a igreja que viria depois dos apóstolos, não era uma regra para eles, porque o Novo Testamento ele estava sendo desenvolvido. Os apóstolos eles citavam o Velho Testamento como exemplo e também como advertência. E lá em Gálatas 1, versículo 11, Paulo ele explica que ele pregava por revelação. Então ele recebia as revelações do Espírito Santo, da mesma maneira que se pregava de forma oral, as epístolas, elas também foram escritas. Então se entende que o cânon do Novo Testamento, ele fecha com o último apóstolo que foi João, porque depois ele só foi reconhecido. Porque ali na patrística, os primeiros pais da igreja, eles não desenvolveram novas doutrinas e eles já tinham acesso de escritos apostólicos. Por exemplo, os 4 evangelhos e a maioria das epístolas já eram reconhecidas como autoridade ali na metade do século II. Mas como naquela época existiam muitas heresias que se levantavam, como os gnósticos, Marcião, vários livros apócrifos que surgiam. Então se entende que a Igreja Católica, no seu sentido universal, porque foi antes do cisma, quando chega lá no final do quarto século, lá no concílio de Cartago e Hipona, através de um trabalho de pesquisa, é que foi reconhecido o Novo Testamento com o cano fechado. Agora, um livro daqueles, para poder entrar no cânon, existiam critérios que eram analisados. E o primeiro critério era a apostolicidade. Um livro deveria ser escrito por um apóstolo ou por um discípulo de um apóstolo, aí depois ele entrava no cânon. Eu vou dar um exemplo. Existia um apócrifo de Pedro que ele descreve uma cena que Jesus saía do sepulcro com 2 anjos gigantes e de forma misteriosa a cruz
ela flutuava no ar. Então, um livro desse estava cheio de heresias, não tem como entrar no cânon, então foi descartado. De vários evangelhos que existiam, 4 entra no cânon. De vários apocalipse, entrou 1. Assim é que foi reconhecido o Novo Testamento. Mas se entende que a igreja da época, ela teve o seu papel importantíssimo no desenvolvimento do Novo Testamento e não pode ser negado. Bom, eu também tenho visto alguns pregadores católicos dizendo assim: se não fosse a tradição da Igreja Católica, como que os protestantes, eles teriam uma Bíblia? Tá, vamos entender. Segundo o historiador Flávio Joséfo, quando chega lá nos anos 70 depois de Cristo, Tito entra em Jerusalém com seu exército, destrói o templo, mata pessoas, enfim, ele destruiu tudo. Aquele acontecimento foi um cumprimento de uma profecia que Jesus já tinha feito lá em Lucas 21, versículo 22. Dias de vingança são estes, para que se cumpra toda a palavra. Para se cumprir a palavra de Deus, ele permitiu que Tito entrasse no templo de Jerusalém e destruísse tudo. Agora veja bem, se a Bíblia realmente ela foi escrita por 40 autores, inspirado pelo Espírito Santo, e o próprio Deus tem compromisso com a sua palavra, então ele vai usar quem ele quer nas suas mãos. Sempre ele agiu assim na história. Então, esse é o entendimento que se tem sobre esse assunto. Bom, eu estarei trazendo a parte 2 desta mensagem. Que Deus possa te abençoar.